Ora bem, estamos perante a sede do Rancho Folclórico Nossa Senhora da Alegria de Castelo de Vide. Usa as antigas instalações do forno comunitário, que está ao lado da fonte do Montorinho, quase no centro de Castelo de Vide, portanto é muito fácil aqui chegar, é muito fácil chegar às instalações da Caixa de Depósitos e avistar logo o antigo forno onde funciona hoje em dia a sede do Rancho Folclórico. Este rancho já tem mais de 50 anos, mas a sede é um espaço recente a ser usado por este rancho. Tem neste momento uma exposição relacionada com as profissões que aqui se desempenharam até meados do século passado e os trajes inerentes. Eu convidava a visitar agora um bocadinho dessa exposição e desses trajes. Ora bem, vamos começar com trajes de trabalho. O grupo veste dois grandes grupos de trajes, os trajes de festa, trabalho, os trajes de festa associados à vila, associados ao passeio, associados ao ir à missa, às festas, às romarias. Temos aqui muitas romarias, temos 33 igrejas de culto católico, portanto, a isso inerente muitas romarias. Mas vamos começar pelo grupo dos trajes de trabalho. Temos, neste caso, o traje do pastor e a sua esposa. O pastor com os chafões, o seu tarro para levar a comida. O tarro era a caixa térmica da época, portanto fazia-se a comida de véspera e mantinha-se ali as suas características, os calhos do animal, o bordão e o gravata. Eu gostava de chamar a atenção para o gravata, porque este é uma recriação, não é um autêntico, não é? Mas é uma recriação. O gravato é uma extensão do braço do pastor. Quando tentava, por exemplo, apanhar um borrego, um gado correr mais que o borrego, estendia o seu braço através do gravata, aquela parte do lado de cima ia apanhar as patas ao borrego e facilitava-lhe assim o trabalho. O pastor era nómada, acompanhava a transumância local do rebanho e com um socho que não passa de uma estrutura de salgueiro tapada de gestas, e sempre que o rebanho mudava de sítio, esse socho mudava com o rebanho e ele vivia mais a mulher nesse socho. Mais a mulher porquê? Porque a mulher e as filhas, os rapazes, filhos do pastor, iam muito cedo trabalhar para outras casas agrícolas. 4, 5, às vezes 5 anos e estavam a trabalhar noutra casa agrícola. As raparigas, pela questão do pudor e não sair debaixo da alçada dos pais, acabavam por ficar até casar. Como disse, esta estrutura destes sochos que não passava de uma tenda tinha para a mulher muito pouca atividade, ou seja, a mulher sobrava-lhe tempo, faltava-lhe dinheiro e sobrava-lhe tempo, porque a manutenção daquele socho era uma coisa que se fazia muito rapidamente. Então, para ajudar o marido em termos monetários, para arranjar mais fontes de rendimento, estas mulheres participavam nas sortes das milharadas. Os donos das terras onde o seu marido trabalhava sorteavam faixas de terreno, de milho, e as mulheres do pastor e as filhas tinham prioridade nesse sorteio. Portanto, elas saíam de manhã, por isso se vê o Sacho de fazer parte dessa atividade, saíam de manhã com as filhas para as milharadas, trabalhavam de terço, ou seja, no fim, quando essa faixa de terreno chegava ao fim da sua produção, 1/3 dessa produção era para ela e para as filhas e os 2/3 depois para o dono do terreno. Portanto, o que vemos aqui será um traje da esposa do pastor. Eu devo salientar que este chalho era a única coisa que acrescentávamos ao traje do inverno. Portanto, isto é a coleção de outono, inverno, primavera, verão, toda num modelo só. No inverno tinham mais um chalho, no verão abdicavam do chalho. Não havia muito mais do que isso. Temos também o ferrado, que era para onde ordenhavam as ovelhas e depois levavam o leite para fazer o queijo. E temos alguns utensílios, os cinchos e alguns utensílios aqui da queijaria. O traje da azeitoneira tem algumas características que eu gostaria de destacar. Não éramos mulheres à frente da nossa época, não, as mulheres aqui não usavam calças quando as outras ainda não usavam. Foi engenho em transformar saias em calças. Isso é uma saia normal, que depois, através de alfinetes, se transforma numas calças. Por vários motivos. Primeiro, por questão do frio, portanto, é mais fácil proteger as pernas no inverno, isto é uma atividade de inverno, é mais fácil proteger as pernas no inverno com umas calças do que com uma saia. Segundo, é mais fácil subir às árvores ou subir na escada com umas calças do que com uma saia. E terceiro, uma questão de pudor. Muita da atividade é feita com o rabo exposto, de rabo para o ar, ou então subida nas escadas, para que não se lhe vissem as pernas. As calças, que não são umas calças, é uma saia, facilitavam bastante. Portanto, elas transformam uma saia com alfinetes em calças. Além desse detalhe, chamo a atenção também para o avental. O avental é um avental normal, que se vê em qualquer um dos trajes. Também está preso com alfinetes dos lados,
Por duas razões. Primeiro, para não arrastar no chão enquanto trabalhavam e não sujar, ao fim do dia tiravam os alfinetes e o avental estava em condições de ser observado. E também porque, voltando à questão do frio, a atividade da apanha da azeitona decorre mesmo na altura do mais frio aqui na região e a apanha do chão acabava por regelar a ponta dos dedos das temperaturas negativas que aqui chegávamos a ter. Então elas faziam um lume e nesse lume punham seixos de rio. Guardavam-nos aqui dentro e enquanto se mantinha o calor do seixo acumulado no lume, elas pontualmente levavam a mão cá dentro, aqueciam os dedos e voltavam à sua tarefa. Portanto, o avental tinha essas duas funções. Vemos também, como no outro tacho víamos, os manguitos. Estes manguitos serviam para proteger a camisa. Como eu disse, havia pouca roupa e então as que tinham que preservar. Apesar de serem tecidos pouco nobres, não havia dinheiro para mais. Então os manguitos serviam para pôr durante o dia, enquanto faziam as suas tarefas, ao fim do dia tiravam os manguitos e tinham uma camisa em condições. Uma camisa limpa. Ainda destacar que nos trajes de trabalho, todo o rosto é quase tapado, inverno e verão, o rosto é quase tapado com o chapéu e com o lenço, a deixar quase só os olhos e o nariz à mostra, por razão que esta questão do bronzeado, da praia, de ter a pele mais escura, é uma moda relativamente recente, só após a Revolução Industrial entra o conceito de férias e entra a moda dos sermos bronzeados. Até essa altura, o que era fino, o que era bonito, o que era considerado elegante, era ser branquinho. Daí vem, por exemplo, a questão do sangue azul. A nobreza não tinha sangue azul, tem um sangue exatamente igual ao nosso, só como estavam sempre sob coberto, esta zona ficava muito branca e conseguiam ver as veias e parecia que o sangue deles era azul. Então, as pessoas do campo não queriam criar o ar trigueiro, que era como se chamava as pessoas com a pele mais escura. Protegiam-se então o mais possível para não apanharem sol, tanto nas mãos, quanto especialmente no rosto, com o chapéu e o lenço a tapar-lhe o rosto todo. Assim conseguiam ter um ar mais na moda. E a moda na altura não era ser bronzeado, a moda na altura era o mais fino possível, era ser branquinho, estar em casa a bordar o enxoval, que era o que estas não pediam. Mas vamos ver agora algumas que estão no primeiro andar a bordar o enxoval. Pronto, e agora cá temos a que falávamos anteriormente, as que estão em casa, as que têm estatuto para não ir trabalhar para o campo, e estão a bordar o enxoval. Esta especificamente está a bordar uma bolsa que tem uma função muito peculiar. Estas eram as bolsas que os rapazes aqui de Castelo de Vide levavam, os rapazes de classe média alta. Os outros levavam uma bolsa de retalhos como qualquer um. Mas os rapazes de classe média alta, as namoradas ou as moças da família, se não tivesse namorado, bordavam-lhe estas bolsas para levar para a tropa. Aqui levavam os seus pertences, não havia mochilas na altura, e levavam os seus pertences para levar para a tropa. Bordavam-lhe as iniciais do nome e no verso bordavam-lhe o ano das sortes. Portanto, esta seria uma jovem de Castelo de Vide que poderia estar sentada ou em casa ou à porta, que também faziam isto às vezes à porta, para terem mais luz, a bordar uma bolsa que os jovens levariam para a tropa. Portanto, não sei se era o namorado, se era o irmão mais velho, mas o facto de ela estava dedicada a bordar. Nesta sala temos outros trajes de festa, de passeio. Os trajes de festa, os trajes de vila, os trajes de romaria, aqui tinham o detalhe de serem muito bordados. Talvez por uma influência da zona em que vivemos fronteiriça, uma zona de transição, não é o típico Alentejo, é um Alentejo de transição. E isso depois nota-se não só nos trajes como na forma de vivermos as coisas. O sinal exterior de riqueza da época, hoje em dia usamos as marcas para exteriorizar riqueza. O sinal exterior de riqueza da época eram os bordados. Portanto, quanto mais abastada era a família, mais extensa podia ser a barra do bordado. Ou então a aplicação de veludo. As senhoras casadas pediam ao marido autorização antes de ir à costureira para o tamanho do bordado, assim como as moças solteiras pediam autorização ao pai para o tamanho do bordado, porque isto não era de forma aleatória, era em função da classe a que pertenciam, em função do patamar económico a que pertenciam. Portanto, era uma forma de manifestar a sua riqueza, a riqueza da sua família, através dos bordados. Como as raparigas usavam saia, podiam fazer esta apresentação através dos bordados, os rapazes não usavam saia, mas tiveram que arranjar aqui uma forma também de o fazer. Não vamos agora, não dá para virar de costas, mas os rapazes passaram a usar então bordados nas costas dos coletes e alguns até aqui na cinta, para assim, não usando saias, conseguir apresentar bordados
e historizar assim o seu estatuto social. Para terminar, um dos trajes que vamos destacar é a coca. Não é específico só daqui, é específico do Norte Alentejano. É um traje de noiva, também de viúva, ou então de dar os pésimos a uma família enlutada. Não é só aqui que os trajes de noiva são a preto, há mais regiões do país que são assim. Usou-se até meados do século passado, ainda houve pessoas a usar. Esta renda, também, à semelhança do que acontece com os bordados, tem a ver com o estatuto social da família. Quanto maior a renda, maior o estatuto social da família. E ela voltaria depois a usar este traje quando viúva, portanto tem um lado mais alegre e um lado mais triste, mas de qualquer das formas, eu acho que deve ser daqui que vem a expressão de que as crianças, quando pequenas, quando não queriam comer a sopa, se dizia, olha que eu chamo a coca, se não comes a sopa, chama a coca, devia ser de estar assim, meio sinistro ou escuro, que tem a coca, mas não deixa de ser um dos trajes mais emblemáticos. Este espaço já não é um espaço propriamente de exposição, é um espaço de arquivo, por lhe chamar de alguma forma. Portanto, o grupo tem alguns trajes, uns que são autênticos, portanto, que se têm que preservar para servirem de fonte de inspiração, e alguns que não são tão autênticos, são algumas imitações mais recentes, mas de qualquer das formas é neste espaço que se tenta preservar o espólio que o rancho tem hoje em dia. E neste espaço que recria um bocadinho do que foi uma cozinha dos nossos tempos, convido a visitar a sede do Rancho Folclórico. Tenho a certeza que vão aprender um bocadinho daquilo que foi o passado desta terra e o passado destas gentes. Muito obrigada.